Caminhando pelas ruas da Grécia Antiga, Pitágoras presenciou algo que mudaria para sempre a história da matemática e da astronomia, e que está diretamente conectada à quinta via de Santo Tomás de Aquino para demonstrar a existência de Deus. Imagine a Grécia do século VI a.C., um mundo muito diferente do nosso. Em uma de suas caminhadas, Pitágoras passou por uma oficina de ferreiro e percebeu algo curioso. Martelos de diferentes tamanhos produziam sons que soavam harmoniosos. Isso fez pensar, será que é um padrão invisível governando os sons? De volta à sua residência, Pitágoras decidiu investigar. Ele prendeu uma corda em uma estrutura rígida e começou a vibrá-la. Depois, marcou pontos ao longo da corda para dividi-la em frações simples, metade, um terço, um quarto. Ao tocar essas divisões, algo mágico aconteceu. Os sons produzidos estavam em harmonia. A metade da corda girava uma nota que soava uma oitava acima da original. Dividindo-a em um terço, surgiu uma quinta perfeita. Ele percebeu que a razão entre os comprimentos da corda correspondia a intervalos musicais harmônicos. Essas frações simples formaram a base para o que hoje chamamos de escala musical. Pitágoras descobriu que a beleza da música está enraizada na ordem, em sequências matemáticas. É o intervalo ordenado entre as alturas das notas e acordes, em harmonia com o ritmo, que dá forma aos sons que agradam o ser humano. As regras não precisam ser rígidas, mas precisam ter ordem. Pequenas dissonâncias que depois levam a outras ordens e consonâncias podem fazer parte. Sem obediência a uma estrutura ordenada, não existe música, apenas barulhos irritantes. Um exemplo claro de que a beleza da música reside na ordem é Bach, considerado por muitos como uma espécie de músico matemático. Suas composições, como Cravo Bem Temperado, exploram o sistema de afinação temperada e a construção de fugas e cânones baseados em simetria, inversão e proporções. Mesmo músicas mais modernas, experimentais ou culturalmente diferentes da tradição ocidental, seguem uma forma de ordem interna. Não existe música sem algum tipo de estrutura. Pitágoras foi além, muito além. Ao observar as estrelas, os planetas e as regras que regem a natureza, ele começou a perceber padrões semelhantes aos que ele encontrou e decodificou na música. Eram proporções harmônicas que pareciam reger não só os sons, mas o próprio cosmos. Os astros, como o Sol, a Lua e os planetas, não se movem de forma caótica, mas em padrões regulares, com tempos de órbita precisos e ritmos definidos. A ideia de que os astros se movem como parte de uma grande música ficou conhecida como a música das esferas. A noção de que todo o cosmos está em harmonia, regido por leis matemáticas tão belas quanto uma sinfonia. Vamos conhecer alguns dos principais exemplos. Pegue o seu cronômetro cósmico e ouça o universo tocar. Se compararmos o tempo que cada planeta leva para dar uma volta completa ao redor do Sol, algo surpreendente aparece. Netuno e Platão orbitam em um ritmo sincronizado. Para cada 3 voltas que Netuno completa, Plutão faz exatamente 2. Essa relação de 3:2, curiosamente, é a mesma proporção que forma uma quinta perfeita na música, um dos acordes mais harmônicos que existem. Já Júpiter e Saturno dançam em outro compasso. Seus movimentos seguem uma proporção próxima de 5:2, equivalente a uma terça composta na música, como se desenhassem juntos uma harmonia mais ampla e profunda no espaço. Cada planeta apresenta uma relação desse tipo com seus próximos, nem sempre exatamente igual a uma proporção musical, mas sempre próxima e sempre a uma ordem harmônica que auxilia o outro em sua movimentação
e que está ordenada com relação ao todo de seu sistema. Mais tarde, estudando os astros e a física, os cientistas descobriram que essa sincronia não é coincidência. Trata-se de um fenômeno chamado ressonância orbital. À medida que esses corpos celestes se aproximam, acabam ajustando seus movimentos uns aos outros, formando proporções precisas e belas, como se o próprio tempo e espaço estivessem afinando os passos dessa movimentação. As leis do universo preservam os planetas de colisões, guiando seus caminhos com precisão, como se emitissem comandos perfeitos, que os astros seguem sem jamais se desviar. Assim, planeta após planeta, a coreografia celeste segue leis invisíveis que sustentam a ordem e a beleza do universo, invisíveis ao olhar, mas audíveis à razão. Alguns sistemas solares até mesmo possuem ressonância, podendo ser adaptados para músicas. Físicos e astrônomos europeus recriaram a harmonia do sistema TOI 178 em escalas musicais, criando os seguintes sons. O grande astrônomo Johannes Kepler, admirador de Pitágoras, descobriu e descreveu tudo isso de maneira sem precedentes. Ele foi um dos pais da ciência moderna, responsável por unir matemática, física e cosmologia. As leis de Kepler foram revolucionárias. Pela primeira vez a astronomia tinha leis físicas e matemáticas reais e empíricas. Suas descobertas e seu método são tidos como um dos marcos da inauguração da ciência moderna, influenciando Newton, Einstein e muitos outros. Antes de Kepler, o universo era visto como um balé de círculos perfeitos, uma ideia herdada de Ptolomeu e Aristóteles. Mas Johannes Kepler, com sua mente brilhante e observações precisas, descobriu que os planetas se movimentam em elipses, não círculos perfeitos. Diante dessa descoberta, muitos podem se perguntar: será que essa descoberta não demoliu a teoria da harmonia universal de Pitágoras? E o mais interessante é que não. Pelo contrário, na verdade. Kepler descobriu 3 leis fundamentais dos movimentos planetários, e cada uma das 3 revela uma ordem impressionante do universo. Primeira lei, lei das órbitas elípticas. A primeira lei de Kepler mostra que os planetas não se movimentam em círculos perfeitos, mas sim em elipses, curvas ligeiramente achatadas com o Sol localizado em um de seus focos. A segunda lei é chamada lei das áreas iguais. Ela afirma que, à medida que um planeta se move ao redor do Sol, ele varre áreas iguais em tempos iguais. Pense em uma linha imaginária ligando o planeta ao Sol. Enquanto o planeta gira ao redor do Sol, essa linha varre uma certa área do espaço. Os planetas aceleram ao se aproximar do Sol e desaceleram ao se afastar. Mas, mesmo assim, a área varrida por essa linha durante um intervalo de tempo permanece exatamente a mesma. Essa lei revelou uma harmonia surpreendente no movimento dos corpos celestes. Mesmo em trajetórias elípticas e com velocidades variáveis, há um equilíbrio geométrico constante governando cada passo da dança cósmica. E ainda existe uma terceira lei impressionante, semelhante a essa, chamada de lei harmônica, que diz o seguinte: o quadrado do tempo que um planeta leva para dar uma volta completa ao redor do Sol é proporcional ao cubo de sua distância média até o Sol. Isso pode soar muito complexo, mas o significado filosófico é impressionante. Se analisarmos todos os planetas do Sistema Solar, percebemos que, apesar das imensas diferenças de tamanho e distância com relação ao Sol, todos obedecem à mesma proporção matemática. A razão entre o quadrado do tempo de transição e o cubo da distância ao Sol de todos os planetas resulta sempre no mesmo número. Essa regularidade revela uma ordem profunda escondida no cosmos, uma verdadeira sinfonia celeste expressa em números. E após as descobertas de Kepler, a humanidade ainda descobriu muitas outras realidades que demonstram o ajuste fino do universo. Foram descobertos mecanismos de ajuste e correção para que cada realidade continue cumprindo sua função dentro de um todo ordenado. Confira agora um dos principais exemplos desses mecanismos.
O campo eletromagnético da Terra nos protege de radiações fatais que deveriam ter dizimado a humanidade há séculos. A interação entre a Terra e a Lua estabiliza a inclinação do eixo terrestre, o que contribui para um clima estável e habitável ao longo do tempo. Sem a Lua, a vida na Terra seria impossível por esses e muitos outros motivos. O universo como um todo funciona como um grande balão, inflando-se lentamente ao longo do tempo. O ar soprado que enche e forma o balão é a constante cosmológica. O sopro perfeitamente equilibrado é o que mantém a vida e a ordem. E isso é o que é chamado de ajuste fino do universo. Se ele inflasse mais rapidamente, os planetas, galáxias e estrelas não teriam tempo de se formar e a matéria se dispersaria rapidamente no vazio. Se ele inflasse um pouco mais lentamente, a gravidade venceria e o universo colapsaria sobre si mesmo antes que qualquer forma de vida pudesse surgir. As 4 forças fundamentais que governam a matéria, que são a gravidade, a força nuclear forte, a força nuclear fraca e a força eletromagnética, precisam ser exatas, nem um mínimo mais fortes ou mais fracas. Do contrário, tudo colapsaria. Essas condições ultra específicas mantêm desde os grandes corpos celestes aos pequeníssimos átomos, possibilitando nossa vida há milhões de anos sem falhar nunca. E meus amigos, se vocês acham que acabamos de ver as leis da natureza mais profundas e interessantes, vocês estão redondamente enganados. Um discípulo de Pitágoras iria além, argumentando que a ordem do universo transcende o mundo físico. Ele mostrou uma realidade ainda mais profunda, acessível apenas pelo intelecto. A definição mais precisa da filosofia ocidental é a de que ela não passa de uma sucessão de notas de rodapé da obra de Platão.